Fala pessoal, bom dia! Tá começando mais um quadro Valfré Comenta e hoje vou falar das influências do modernismo no Brasil, tratando das 3 fases deste movimento. Vem comigo, solta a vinheta, Guilherme! Bom, gente, então hoje vamos falar das influências do modernismo no Brasil. E como o assunto é muito amplo, é muita informação, eu tô com uma colinha aqui para poder dar conta e para que o vídeo nosso também não fique longo. Então vem comigo, para que a gente entenda um pouco dessas influências geradas no país, no campo das artes, no campo da literatura, no campo da cultura. Então, o modernismo no Brasil foi um movimento artístico, cultural e social que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social. No continente europeu, o modernismo foi um conjunto de tendências artísticas que excediam a liberdade criadora e o rompimento com o passado. Não foi diferente aqui no Brasil, como a gente bem sabe, onde a busca pelo novo confrontava as tendências e formas antigas. O resultado disso foi a quebra de paradigmas e dos valores tradicionais, gerando no Brasil 3 fases desse movimento. Então esse é um resumo para a gente entender o que foi esse movimento tão marcante para a história da arte, da literatura, da cultura nacional. Então, a primeira fase do modernismo no Brasil ela vai acontecer de 1922 a 1930. A Semana de Arte de 1922 ela é um marco para dar início a esse movimento de modo público, vamos dizer assim, escancarado e estético também. Então ele é um marco para expor, e falar, olha, é isso que a gente pensa e é nessa direção que a gente vai. Então a Semana de 22 é esse marco e ela corresponde também a um movimento que já vinha no país desde 1911. A Semana influenciou as artes plásticas, o teatro e a literatura, de modo mais direto, também a música e outras linguagens, transformando-se em um divisor de água para o setor brasileiro, o setor das artes, da cultura, da literatura. As características dessa primeira fase do modernismo foram o rompimento com as estruturas do passado, anarquismo, sentimento destruidor, volta às origens, linguagem coloquial, que é aquela linguagem posta, bem falado, que hoje em dia a gente vê geralmente em tribunal, dentro de uma faculdade, essa linguagem mais científica e etc. A valorização do índio brasileiro, nacionalismo ufanista, exagerado e utópico e caráter revolucionário. Então esse é um pouco dessas principais características dessa primeira fase, que a gente pode entender também como uma fase de confronto. Confronto no sentido de se colocar, de se expor diante daquela estrutura, daquelas técnicas, daquelas formas herdadas. Os vídeos anteriores aí do mês de março eu tratei de vários pontos desse modernismo que a gente tem na nossa história brasileira, e o vídeo de hoje a gente está vendo então essas fases para a gente concluir esse período. E a segunda fase que a gente vai ter do modernismo vai ocorrer de 1930 a 1945. E aí é bom a gente entender o quê? O que está ocorrendo no mundo nesse período? O que está ocorrendo no país nesse período? O país nesse período está ali sofrendo algumas questões políticas muito sérias, econômicas, porque influência também da Segunda Guerra Mundial que abalou o mundo inteiro na época. Bom, a literatura vai ser o destaque nessa fase, ela herda os louros desse rompimento inicial da Semana de 22, esse movimento que marca, ele é marcado pela riqueza da poesia e também da prosa, então isso é algo muito marcante na segunda fase do modernismo. Mais o que? Nesse período a produção poética teve influência do realismo, do romantismo, além da psicanálise de Freud. Então eram tendências que estavam, digamos, influenciando os escritores e escritoras nessa época.
As características da segunda fase vão ser o amadurecimento das ideias, né, que ocorreram na semana de 22 e posterior, nova postura artística, versos livres, poesia sintética, nacionalismo, universalismo e regionalismo, e também literatura construtiva e politizada. Isso é um pouco das características desta segunda fase. E aí a gente chega na terceira e última fase, que é uma fase mais longa do modernismo. Né? Esse último momento ele vai se estender de 1945, ali datado, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, até 1980. Lembrando que dentro desse período também ocorre no Brasil de 1964 a 1985 golpe militar, ok? Bom, com a influência do parnasianismo e do simbolismo, a produção poética dessa fase se volta para temáticas sociais e humanas. Aqui também há uma ruptura com os valores da primeira e da segunda fase. Então, esse período, o terceiro período, né, do modernismo, vai romper com essas fases que vieram anteriormente, colocando como características academicismo, retorno ao passado, oposição à liberdade formal, valorização da métrica e da rima, linguagem mais objetiva e metalinguagem. Então isso é um pouco das características, né, desta terceira e última fase do modernismo. Na literatura brasileira, a gente também vai ter algumas características muito marcantes dessas fases do modernismo. A fragmentação, síntese, busca pela linguagem brasileira, nacionalismo, ironia, humor e paródia, relato do cotidiano, revisão crítica do passado histórico e cultural, subjetivismo e versos livres. Então, gente, isso é um pouco, é um resumo do resumo do resumo, né, do que são essas influências que a gente herda do modernismo, né, no país. Espero que vocês tenham gostado. Assistam os outros vídeos aí do mês de março, né, que a gente produziu em relação ao modernismo no Brasil. E também aqui na nossa descrição está as referências. Seguimos junto, compartilhe o conteúdo, curte e vamos junto na direção da poesia.